Irmãos, graça e paz. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui reunidos mais essa noite, para sentados aos teus pés receber de ti, Senhor, a tua santa palavra, a tua instrução. Rogamos a ti que o Senhor nos dê corações desejosos por não apenas conhecer a tua palavra, mas também obedecê-la, Senhor. Que o teu encabeçamento seja algo real em nossas vidas. Que a nossa experiência cristã não seja somente de conhecimento intelectual da tua palavra. Senhor, o Senhor mesmo disse que os judeus buscavam sinais e que os gregos buscavam conhecimento. Senhor, são dois polos, são dois extremos, mas o verdadeiro caminho é o caminho daqueles que buscam o Senhor. Por isso, Senhor, pedimos ao Senhor que nos guarde da curiosidade, que nos guarde do desejo de um conhecimento apenas na esfera da nossa mente, porque o conhecimento por si só, ele traz soberba aos nossos corações. E a tua palavra, quando ela é recebida e crida, ela traz quebrantamento, arrependimento, desejo de uma mudança, uma transformação real. Por isso rogamos ao Senhor, Pai, que nesta noite, pelo Teu Espírito, o Senhor realize essa obra em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, suplicamos ao Senhor que guarde as nossas mentes neste momento. As nossas vidas são muito aceleradas, Senhor, e muitas vezes é com este traço natural que nos assentamos para ouvir a Tua palavra. Nos guarda disso por Tua graça. Nos guarda das distrações, Senhor, que nos impedem de ouvir atentamente o Teu falar. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, é o que nós lhe pedimos, ó Pai. Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos retomar o nosso estudo, irmãos, abrindo a palavra em Esdras, capítulo 3. Vamos ler o verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Na última reunião, nós estudamos um pouco mais sobre a festa dos tabernáculos, mas apenas lembrando aos irmãos que as festas fixas do Senhor que são mencionadas aqui são, então, a Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias, Pentecostes, expiação, festa dos tabernáculos e festa das trombetas. Na verdade, você tem então expiação, trombetas e tabernáculo, né? Então são essas as festas fixas, além das festas da lua nova que nós já estudamos. Então, na última reunião nós nos dedicamos a estudar a festa dos tabernáculos, porque aqui na menção de Esdras ela é referida primeiro. Mas ela também é considerada uma festa fixa no calendário judaico que foi instituída pelo Senhor. Bom, hoje nós vamos então falar das demais festas, começando pela Páscoa, né? Então podemos abrir as nossas Bíblias inicialmente em Êxodo capítulo 12 e vermos um pouco dessa realidade.
Nunca perdendo o foco, irmãos, de que estamos estudando as festas fixas no contexto da edificação da casa de Deus, que é o tema de Esdras. A palavra do Senhor, ela é muito rica e certamente é possível estudar essas festas fixas, esses temas, sobre outros contextos, mas esse não será o nosso objetivo. Então abram as suas Bíblias aí em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler apenas alguns versos, não vamos ler todos os versos. Então vamos iniciar com o verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, para os judeus, a Páscoa marca o primeiro mês do ano do calendário dos judeus. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, e conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E aqui é um detalhe importante: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Então, irmãos, aqui o Senhor está instituindo a sua Páscoa, e o detalhe, o contexto histórico é que o povo estava escravizado na terra do Egito. O povo estava cativo naquela terra. Então o Senhor levanta Moisés e juntamente com Arão, e utiliza esses 2 instrumentos, Moisés e Arão, para levar a sua palavra à terra do Egito, com sinais grandiosos, que é conhecido pelas pragas do Egito, não é verdade? E aqui nós estamos vendo então a instituição da Páscoa no momento em que antecede a 10ª praga. O que seria essa 10ª praga? A 10ª praga do Egito, para aqueles irmãos que não estão familiarizados, ela consistia, irmãos, na morte de todo o primogênito do Egito. Então, a vingança do Senhor cairia sobre aquela terra e a morte seria então experimentada na terra do Egito. Então o Senhor institui a sua Páscoa dizendo que aquele então que imolasse o cordeiro, que participasse do sacrifício da Páscoa, que comesse do cordeiro e que o sangue do cordeiro fosse posto nos umbrais das portas das casas, esta família, esta casa não seria tocada pelo julgamento, pela morte que passaria sobre toda a terra do Egito. Então, nós lemos aqui que esse cordeiro deveria ser sem defeito, como de fato o nosso Senhor, o verdadeiro cordeiro, nele não havia mácula alguma. O nosso Senhor não tinha pecado. O Pai o fez pecado por nós, mas ele nunca foi tocado interiormente pelo pecado. Quando a palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que Deus então estava julgando o mundo em seu Filho lá na cruz, que nós fomos batizados naquela cruz, não significa que o pecado entrou no Senhor, de forma alguma, mas que ele foi revestido com toda a humanidade pecadora ali na cruz, como uma roupa. Gostamos de usar esse exemplo. A roupa não faz parte do nosso corpo, ela está sobre o nosso corpo, a peça de roupa. Assim como todos nós, uma vez atraídos ao Senhor lá na cruz, estávamos sobre Ele, mas não estávamos, digamos assim, o pecado não entrou no Senhor. Por isso que Ele sempre foi e sempre será o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem defeito algum. Alguns estudiosos dizem que a idade desse cordeiro aqui, em que ele era separado para ser imolado, foi exatamente a idade em que o Senhor Jesus foi crucificado, na correspondência. Os irmãos entendem?
Então, a idade do cordeiro, diz aqui, ó, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Essa idade de 1 ano é equivalente à idade do Senhor quando ele foi crucificado. Alguns estudiosos também dizem que no momento em que esse cordeiro é imolado, é o momento em que o Senhor foi levantado da terra, né? Disse, está consumado, e expirou. Então também é o momento em que o cordeiro, aqui descrito em Êxodo, era imolado. Então não há dúvida, irmãos, de que esse cordeiro que o Senhor prescreve que deveria ser sacrificado era uma pequena figura do verdadeiro Cordeiro de Deus que seria entregue na cruz por nós. E é importante também nós não desmarcarmos aí, mas irmos a 1 Coríntios capítulo 5, para vermos a leitura do Espírito Santo sobre a Páscoa e sobre o Cordeiro Pascal. Agora a leitura no Novo Testamento, segundo a Nova Aliança. Veja o verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, pois sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E João Batista também, quando vê o Senhor se aproximar dele, está registrado no Evangelho de João, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você deve estar se perguntando, irmão, mas para que você está insistindo tanto nesse tema? Se o tema Cristo sendo um cordeiro, a Páscoa do Egito sendo uma figura do que Cristo fez, é um tema muito conhecido nas reuniões. Mas não se esqueçam que esse tema foi colocado dentro do contexto da edificação da casa de Deus, para que então possamos compreender e caminhar segundo o seguinte princípio espiritual: na edificação da casa de Deus, a obra que Cristo realizou lá na cruz, ela é uma obra sempre presente. Ela é uma obra cujos efeitos fazem parte também da edificação. A obra que o Senhor realizou na cruz, o seu sangue derramado, aquele cordeiro sem defeito, sendo posto lá na cruz, sendo imolado por nós, não é apenas para a vivificação do nosso espírito, não é apenas para a justificação e perdão do pecado. Mas se esta obra não tivesse essa eficácia diária e contínua em nossas vidas, não seríamos habilitados à edificação da casa de Deus. Todos os dias, irmãos, temos que voltar os nossos olhos para o Senhor e contemplar Cristo crucificado. Por isso que entendemos quando Paulo fala aos irmãos em Corinto: decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. E Paulo vai tecendo essa exposição, fazendo um paralelo inclusive com relação às palavras de sabedoria. Ele vai dizer: quando eu fui ter convosco, não utilizei de palavras de sabedoria, né? E por que ele fala isso? Porque hoje, como nós oramos inicialmente, as nossas mentes, elas são aguçadas pelas novidades, pelo conhecimento, o que de novo está se descobrindo sobre a Bíblia. Quando Paulo então, entre aqueles irmãos, disse assim: decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Por muito tempo nós interpretamos isso no sentido de que nós só podemos falar sobre a nossa crucificação com Cristo, porque Paulo só tinha um assunto: Cristo e este crucificado. Não, irmãos, a palavra do Senhor, ela é rica. O nosso Senhor é aquela porta em que nós entramos por ela e saímos e achamos uma vasta pastagem. Nós não podemos nos limitar a bater numa tecla durante todas as nossas vidas: Cristo crucificado e eu crucificado com Cristo, Cristo crucificado e eu crucificado com Cristo. Embora esta verdade
fundamental, deva ser algo presente em nossas vidas. Mas quando Paulo faz esta referência em 1 Coríntios, decidir nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado, porque ele está expondo Cristo como a sabedoria de Deus. Ele está expondo aquele cordeiro crucificado como um elemento essencial na edificação da casa de Deus. Nós estudamos o livro de Apocalipse, e como o Senhor é visto lá em Apocalipse, na consumação, o livro da revelação, por várias vezes é dito o Cordeiro de Deus. Eis que estava em pé o Cordeiro de Deus, né? Os reinos desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Está vendo? São aspectos relacionados à crucificação do Senhor, porque ela possui efeitos eternos. Elas se propagam para toda a eternidade. Ela não tem uma função tão somente de justificação. Não podemos isolar a crucificação do nosso Senhor apenas quanto ao tema vivificação do nosso espírito e justificação, né? Então vamos voltar lá para Êxodo. Veja aí o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Por que o sangue ficava para o lado de fora da casa? Os irmãos já se perguntaram nisso? Porque esse sangue ele estaria nos umbrais, das vergas das portas da casa, não para o lado de dentro, mas para o lado de fora. Porque aquele sangue era um sinal para a vingança que passaria. Aquele sangue era um sinal para Deus, para aplacar, digamos assim, para acalmar a ira de Deus sobre aquela casa. O julgamento de Deus não cairia sobre aquela casa, porque o sangue de Cristo derramado é para satisfazer a santidade, a glória, as exigências do nosso Senhor Deus. É para Ele em primeiro plano e não para nós, o sangue sendo derramado. Por isso que ela ficava para o lado de fora, não para o lado de dentro. Obviamente nós somos beneficiados com o efeito desse sangue derramado, mas sangue derramado foi para Deus, para a satisfação do nosso Pai eterno e não para a nossa satisfação. Repito, embora recebemos os efeitos, os benefícios deste sangue derramado. Veja aí o verso 12, irmãos. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Veja aí agora a palavra: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nós podemos ser úteis na obra de edificação da casa de Deus, porque nós somos o único povo, nós que eu digo, me refiro à igreja, que experimentou a justificação. Deus jamais poderia utilizar na obra da sua casa um povo que antes ele não tivesse justificado, não tivesse pago o preço, executado o seu juízo. Como foi a execução do juízo de Deus com respeito à sua igreja? Não é, irmãos, que Deus fez vista grossa para o nosso pecado, não é isso, mas que Deus executou o juízo em Cristo, um juízo que era destinado a nós. Essa conta também foi paga. Um dia o mundo ímpio, os homens ímpios vão receber o juízo da parte de Deus. A conta deles será paga, será cobrada e será paga. Da mesma forma que seria também de nós. Mas com respeito à igreja do Senhor, Cristo é quem pagou esta dívida.
quem pagou esta conta, ela foi cobrada em Cristo Jesus. Por isso é dito aqui, Deus executará juízo sobre a terra do Egito. Mas esse juízo que ele executou sobre a terra do Egito como uma figura da sua segunda vinda, e todo aquele tema da grande tribulação, das trombetas, das taças da ira sendo derramadas, por que elas não atingirão os filhos de Deus? Porque com respeito aos filhos de Deus, Cristo já sofreu, já recebeu esse juízo nele mesmo. Vejam um texto que está em Gálatas, irmãos, bem explicativo quanto a isso. Gálatas, capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 3. É isso mesmo, Gálatas capítulo 3. Veja a partir do verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Os irmãos estão vendo? A maldição, o juízo decorrente dessa maldição seria executado em nós também, mas Cristo se fez maldição em nosso lugar. Então você imagina que nós estivéssemos com a nossa conta vermelha, pingando sangue. Cristo, então, o que ele faz? Ele assume essa conta vermelha e credita a sua justiça na nossa conta. Ele assume o nosso débito e limpa o nosso nome com a justiça dele. Por isso que todas as vezes agora que Deus olha dos céus, Ele olha para o seu povo, Ele não vê mais a maldição da lei, o pecado, porque essa conta foi creditada na conta do Filho dele. O que Ele vê agora é a justiça do seu Filho. O livro de Hebreus, me deixa insistir um pouco mais sobre esse tema, mas no livro de Hebreus diz que o Senhor agora comparece perante Deus como aquele sumo sacerdote, não de mãos vazias, mas com o seu próprio sangue. Ele apresenta o seu próprio sangue diante de Deus, para a nossa justificação. Então, esse tema Páscoa é um tema sempre presente na edificação da casa. Nós é que podemos realmente, irmãos, testemunhar sobre a salvação, porque fomos pecadores que estávamos condenados, somos pecadores que estávamos condenados a esse mesmo juízo que vai recair sobre o mundo, mas experimentamos esta libertação por causa do sacrifício do Cordeiro Santo. E no livro de Êxodo, voltando lá, há um último detalhe muito importante sobre a Páscoa que nós não podemos deixar passar com respeito à edificação da casa de Deus. Os irmãos podem perceber que além de tomar do sangue e passar nos umbrais das portas como um sinal para Deus, para que o juízo não caísse sobre eles, esses homens também e mulheres dessas famílias, eles comiam do cordeiro, né? Veja aí no verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então eles comiam da carne do cordeiro. Veja aí o verso 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. O que o Senhor fala no Evangelho de João com respeito a isso? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, preste atenção nessa palavra que eu vou falar agora, não tem parte comigo, não participa de mim. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue. O que nós estamos vendo aqui? Comereis do animal.
assado, comereis ele. Então, a nossa vida, se queremos ser úteis na edificação da casa de Deus, a nossa vida é uma vida de alimento diário do Senhor. Irmãos, como é que nós nos alimentamos de Cristo? Tem pessoas que pensam que alimentar de Cristo significa ler a Bíblia todos os dias. Ler a palavra todos os dias é algo que deve ser feito pelos cristãos. Mas essa palavra precisa ser algo vivo em nós. Isso é o verdadeiro alimento. Não é simplesmente eu conhecer o que está escrito em Êxodo 12 a respeito da Páscoa, mas é a Páscoa ser algo prático na minha vida. Isso é alimentar do Senhor. Isso é beber do Senhor, né? Então, nós temos esses dois princípios relacionados à Páscoa. Não teríamos mais para conversarmos, mas vamos ficar nesses dois. Então, até agora, irmãos, o que nós vimos com respeito às festas fixas? Quando nós falamos da festa dos tabernáculos e estudamos aquele Salmo 118, nós vimos que o Senhor, com relação a esta festa, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa salvação. Nós contemplamos a glória do Senhor, nós temos algo, uma realidade em nós de que não é aqui a nossa morada, e que Deus é a nossa provisão enquanto passamos por este deserto. Festa dos tabernáculos e Páscoa, que nós temos a Páscoa, que o Senhor, como Cordeiro Pascal, foi entregue na cruz sem defeito algum, o Santo, perfeito, se fazendo maldição por nós, para a nossa justificação. E que Cristo crucificado é um princípio de vida da igreja, não apenas para a nossa remissão e perdão de pecados, mas como uma realidade a ser vivida todos os dias. Por isso é dito que nós devemos nos alimentar do Senhor, como o povo de Israel se alimentou do Cordeiro naquela noite da Páscoa, né? Agora vamos voltar a Esdras, ressaltando que existe logo em seguida a Páscoa, a festa dos pães asmos. O que é o pão asmo? É o pão sem fermento. Então se seguia a Páscoa, essa festa dos pães asmos. Irmãos, mais uma festa fixa descrita aqui na edificação da casa de Deus. Pão sem fermento, o que o fermento faz? Vamos primeiro pensar nesse aspecto e depois lermos alguns textos da palavra. O pão sem fermento, nós aqui usamos ele para o dia da mesa do Senhor, da ceia, é aquele pão fininho. Ele só tem a sua massa verdadeira, porque o fermento, ele causa uma proporção na massa que não condiz com a sua realidade. A massa sem o fermento é aquela massa fininha do pão. Agora, se você adiciona fermento, ela vai ter uma grandeza, digamos assim, uma proporção que não condiz com a sua realidade. Então, festa dos pães asmos significa santificação, realidade de Cristo, não ausência de mistura com aquilo que é do mundo. É aquilo que Romanos capítulo 8 vai nos falar: andai no Espírito e não andai na carne. Quando você adiciona carne nas questões espirituais, é a mesma coisa que você está adicionando fermento na massa do pão. Por isso Deus estabeleceu então, de forma sucessiva, a Páscoa, a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Nós já lemos inicialmente esse texto, mas vamos voltar lá. 1 Coríntios capítulo 5. Verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda?
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Que festa é essa? Paulo está fazendo aqui pelo Espírito um paralelo com a festa dos pães asmos. Tá? Então, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Por que é que Paulo inseriu esses dois temas, essas duas festas fixas aqui, Páscoa e festa dos pães asmos, no capítulo 5 de 1 Coríntios? Porque a igreja estava tolerando, irmãos, o pecado no seu meio. Então, se os irmãos lerem desde o verso 1, vão ver que nesse contexto aqui, um jovem estava dormindo, mantendo relações com a esposa do seu pai. E isso estava sendo tolerado em meio à igreja em Corinto. Então, Paulo vem com uma exortação muito séria e rígida e introduz esses dois temas, porque, irmãos, a carne é como um fermento, e todas as vezes que misturamos a carne nas questões relacionadas às coisas de Deus, nós causamos morte no meio do povo de Deus, como estava acontecendo com a igreja em Corinto. Por isso que vem essa exortação: Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa já não é mais a realidade, vocês foram justificados. Vocês foram libertos dessa condição pecaminosa, e também vocês devem lançar fora o velho fermento. Vocês devem celebrar a festa dos asmos com sinceridade e verdade, não fermento, malícia, mentira, porque isso pertence ao natural, ao homem natural, e não ao homem espiritual. Então, em outras palavras, a edificação da casa de Deus deve ser realizada sem fermento, sem nenhum adicional além de Cristo e este crucificado. O Cordeiro Pascal foi imolado. Irmãos, eu quero pegar uma parábola aqui com respeito a isso, para que entendamos o que é a nossa realidade hoje como igreja e como o fermento está adicionado no meio do povo de Deus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, só para nós entendermos de forma prática isso. Vamos ler o verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo... Mateus 13, 31. Eu falei 1 Coríntios? Perdão, é Mateus. Desculpe, irmãos. Mateus capítulo 13. Amém? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa parábola, porque aqui o Senhor está dizendo que o reino dos céus, nessa condição, sendo o menor grão, ele cresce de uma forma desproporcional ao ponto de se tornar uma árvore. Mostarda não cresce ao ponto de se tornar uma árvore, essa planta.
Mas aqui na parábola, de alguma forma, o reino dos céus se tornou, assumiu uma proporção que naturalmente não deveria ter. Essa é a primeira leitura que nós fazemos desta parábola. Se torna uma árvore, os seus ramos, veja aí, de modo que as aves vêm aninhar-se nos seus ramos. Vamos ler Marcos capítulo 4, vamos um pouquinho mais aí. Marcos capítulo 4, verso 30. É a mesma parábola, tá? Nós vamos ler nos 3 evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Aqui no Marcos capítulo 4 não traz um detalhe de Mateus, então nós temos que ir fechando o quebra-cabeça. E Mateus fala sobre uma árvore, que não é trazido aqui em Marcos. Mas imagine o seguinte: ao ponto das aves do céu vir fazer ninho, deve ser então uma árvore, né? Agora vamos um pouco mais. Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas capítulo 13. Deixa eu ver o verso aqui, verso 18. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então aqui Lucas, ele junta os dois antecedentes, né? Então o homem plantou na sua horta esse grão de mostarda. Ela se tornou uma árvore, de tal forma que as aves do céu vieram aninhar-se nessa árvore. Bom, irmãos, então nós vimos que houve um crescimento desproporcional aqui nos assuntos concernentes ao reino dos céus. Era para ter um crescimento natural e teve um crescimento desproporcional. Você vai pegar esse dado e se lembrar que nós estamos falando da festa dos pães asmos na edificação da casa de Deus. Lembrando que o fermento, quando ele é adicionado na massa, a massa ganha um crescimento que não condiz com a sua realidade. Assim como essa hortaliça ganha um crescimento que não condiz com a sua realidade. Agora nós vamos ver o que são essas aves que vêm aninhar-se nos ramos desta árvore que cresceu. Vamos voltar novamente lá em Mateus capítulo 13. Nós vamos falar um pouco agora sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Verso 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, anote aí, grife na sua Bíblia, e vindo as aves a comeram. Aí o Senhor vai explicar esta parábola. Veja aí, a partir do verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
Então você percebe que o verso 19, o Senhor está explicando o verso 4, dizendo assim: Ele é o semeador, Ele semeou a palavra, mas a palavra então, como uma semente, caiu à beira do caminho para alguns. E aí no verso 4 ele diz que vieram as aves e comeram essa semente. E quando ele vai explicar no verso 19, ele diz que essas aves são uma representação do quê? Do maligno, que arrebatou a palavra do coração das pessoas que a receberam. Vamos fazer essa mesma linha de estudo agora em Marcos. Vamos avançar um pouco aí. Marcos capítulo 4. Pretendo sim, irmãos, ser um pouco cansativo nesse aspecto, para compreendermos então a importância da festa dos pães asmos. Então vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 3. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Agora o Senhor vai explicar aí a parábola. Verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então aqui em Mateus diz que aquelas aves eram uma representação do maligno. E aqui diz que aquelas aves eram uma representação de Satanás. E agora por fim vamos a Lucas. Lucas capítulo 8. Verso 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Agora o Senhor vai explicar a partir do verso 9. Verso 12, vamos ler especificamente o verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo, e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então não há dúvidas de que no contexto dessas parábolas, as aves são uma representação do maligno, uma representação do diabo, certo? Então quando nós vamos um pouco mais, porque essas parábolas, a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador, são dentro de um mesmo contexto. Quando nós juntamos essas parábolas, podemos entender então que as aves que vêm aninhar-se naquela hortaliça que teve um crescimento fora do normal, permitindo que as aves aninhassem sobre os seus ramos, é uma figura então de um crescimento concernente às coisas do reino de Deus desproporcional, porque feito segundo a carne, cuja presença do maligno está evidenciada, certo? Aí você deve estar dizendo assim: mas irmão, como que no meio da igreja de Deus o maligno vai estar aninhado, vai estar presente, vai estar de uma certa forma coordenando? Basta nós irmos ao Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. O que é dito lá? Acho que podemos pegar algumas. Vamos rapidamente ao Apocalipse, irmãos. Apocalipse capítulo... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar Apocalipse capítulo 2. Veja aí com relação à igreja em Pérgamo. Sabe que Pérgamo significa misturado, casamento, tá? Conheço o lugar em que habitas. Estou lendo o verso 13.
onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então há uma doutrina no meio dessa igreja de Pérgamo que ensina o povo de Deus a prostituir-se. O que é prostituição? Mistura, né? Então, mundo e igreja sendo então misturados. E aí, irmãos, nós vamos aos cultos hoje, às reuniões em alguns lugares. Você não sabe se você está num show de stand-up, acho que é o nome stand-up, né? Você não sabe se está num show de comédia, você não sabe se você está num baile funk ou num baile de forró, porque é praticamente a mesma coisa. Mistura, prostituição, né? Os valores, os conceitos misturados. Isso significa o quê? Fermento, irmãos. Significa que a obra maligna está ganhando terreno no meio do povo de Deus, trazendo prejuízo para a edificação da casa de Deus. Sabe o famoso acho? Eu acho que lá na igreja tinha que ser assim, tinha que ser assado. O nosso achismo é uma prova evidente da carne atuando, né? Agora eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. Veja a igreja em Tiatira, a partir do verso 18 aí. Vamos ler especificamente o verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está vendo? Mais uma vez esse tema, prostituição, coisas sacrificadas aos ídolos. Quando o Espírito de Deus, através de Paulo, vai falar sobre ídolos, lá em 1 Coríntios, sabe o que ele diz? Quando vocês participam de coisas sacrificadas aos ídolos, da mesa dedicada aos ídolos, na verdade vocês estão participando da mesa dos demônios. Lembra lá? As aves que vêm aninhar-se naquela grande árvore, que adquiriu um crescimento fora da sua normalidade. Vamos mais um pouco, irmãos, porque o tema é grave, o tema é sério. Avance aí sua Bíblia em Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo capítulo 19. Irmãos, perdão, é capítulo 18. Volte aí um pouco. A partir do verso 1 mesmo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. E veja aí, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero, e aí eu chamo a atenção dos irmãos, de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então, Babilônia aqui é uma figura de um sistema religioso. Nós já estudamos Apocalipse e vimos as semelhanças entre Babilônia e a igreja, né? Semelhanças, obviamente, não de realidade, não de natureza,
Mas como Babilônia é um sistema, uma figura, uma cópia da igreja, é como se fosse a noiva do diabo, a noiva do anticristo, e não a noiva do Cristo, né? E ela é uma morada, então, de toda sorte de aves imundas. Então, irmãos, só para nós fecharmos aqui, quando a palavra de Deus fala das festas dos pães asmos, como uma das festas fixas do Senhor, ela está falando que no contexto da edificação da casa de Deus, nós só podemos edificar sem fermento, sem a carne estar envolvida. Porque todas as vezes que a carne estiver envolvida, ela vai adquirir um crescimento desproporcional, que vai atrair o inimigo. E o inimigo vai estar no meio, influenciando. Então hoje você vê as igrejas inchadas, como Laodiceia disse: estou rica e abastada e de nada preciso. E o Senhor diz a ela: você é pobre, você está cega e você está nua diante de mim. É uma vergonha para mim, você, Laodiceia. Mas ela se achava rica, poderosa. E hoje as igrejas buscam isso: poder, riqueza material, expandir seu patrimônio, expandir a quantidade de fiéis, sem que se preocupe com a realidade espiritual. Não, o que importa é ter gente aqui dentro. O resto é resto. Não se está preocupado se essas pessoas que estão lá dentro têm ou não têm realidade espiritual. É aquilo que o Senhor, no contexto ali, só abrir um parênteses aqui. Entre a parábola do semeador, você pode ler, e a parábola do grão de mostarda, existe uma outra parábola que o Senhor faz menção. E ele colocou no meio, não foi despropositadamente, a parábola do joio, onde é dito que foi semeado o trigo, e de noite veio o inimigo e semeou o joio. E os servos, então, daquele senhor da terra, dizem assim: Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? O Senhor diz assim: não, deixai ambos crescerem juntos. Então, essa mistura de gente que está no meio do povo de Deus e não tem nada da natureza de Deus, mas estão assumindo cargos, funções, digamos assim, no meio do povo, estão pregando a palavra, estão cantando, estão fazendo obra de evangelismo. Isso tudo é possível, irmãos, com pessoas que não têm nada de realidade de Cristo, gerando então prosélitos, né? Uma pessoa sem realidade gerando outra pessoa, outro religioso, um religioso gerando outro religioso, sem nada da realidade da palavra de Deus. Então, para nós encerrarmos, qual deve ser o nosso objetivo? Vivemos pela Páscoa, pois Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Então agora, lançai fora o velho fermento. Tudo que for realizado no que é concernente à edificação da casa de Deus, não pode ter fermento. Porque o fermento, ele dá a impressão de uma realidade que não existe. Ele dá um crescimento anormal, permitindo que os inimigos venham fazer ninho, fazer morada no meio do povo de Deus, que ganhe terreno no meio do povo de Deus. Isso é um engano, irmãos. E os nossos corações são facilmente iludidos com essas coisas. Vamos fazer o seguinte exercício: quando vem para a reunião 5 irmãos, geralmente se pensa assim: nossa, essa reunião não vai ser boa, porque só vieram 5 pessoas, né? Nem se louva direito, nem se adora, só cumpre a tabela ali muitas vezes de ouvir. Mas quando enche, vem 100 pessoas e ficam aqui, até a nossa adoração, nosso louvor parece ficar mais gostoso, né? Por que isso? Porque nós somos levados pela nossa mente natural a pensar: se tem muita gente ali, é porque algo está acontecendo, porque algo de bom está acontecendo ali,
né? Esse é muitas vezes o fermento que leva ao engano. Eu vou para aquela congregação que tem 5.000 membros, mas será que esses 5.000 membros têm a realidade de Cristo? Ou só tem movimento? Essa deve ser a nossa preocupação, irmãos, porque o Senhor sempre começou a sua obra e ela permaneceu até hoje, porque Ele sempre se preocupou com a realidade. Quando Ele chamou os discípulos, quantos eram? 12, e desses 12, permaneceu a obra do Senhor até hoje. Quando ele ascendeu aos céus, Ele falou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que eles fossem capacitados do céu, do alto. Quantos discípulos eram? 120. A igreja começou com 120 discípulos do Senhor, capacitados, recebendo a realidade. E aí, a partir dessa realidade, o Senhor ia, veja bem, Atos é muito claro sobre isso. Ele diz assim, que dia a dia o Senhor ia acrescentando àqueles que iam sendo salvos. Somos nós que temos essa missão e essa responsabilidade de acrescentar ao corpo de Cristo os salvos? Não. A nossa responsabilidade é a fidelidade no testemunho. Uma vida com realidade de Cristo crucificado e uma vida com realidade de um caminhar sem a obra da carne, sem a natureza humana interferindo nas coisas concernentes ao reino de Deus. Cristo sendo realmente o cabeça da sua obra. É isso que nós precisamos ter em mente e também nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar ao Senhor. Irmãos, vamos nesse momento, além de considerarmos em nossas orações o que nós recebemos da parte do Senhor, também fazermos menção da Leninha, que é a irmã da nossa irmã Jussiara. Ela está passando por algumas dificuldades terríveis, não há necessidade de nós falarmos do que se trata, mas que há uma necessidade urgente, irmãos, das nossas intercessões, não apenas aqui, mas nos nossos lares, por essa moça, né? Para que o Senhor dê a ela realmente libertação, uma condição espiritual terrível ela tem sofrido. O Senhor dê libertação a ela, né? Então estejamos lembrando da Leninha nas nossas orações, igual vamos fazer aqui agora. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nos ganha com esta palavra. Na edificação da casa do Senhor, devemos sempre celebrar a Páscoa, a verdadeira, perfeita, definitiva Páscoa, realizada por meio do Teu Cordeiro, Senhor, o Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, santo, sem defeito, puro, sem mácula alguma, que se fez pecado por nós, que foi sacrificado, para que então a justiça dele fosse então estabelecida a nosso favor. Senhor, obrigado, porque o Senhor consumou esta obra. E podemos viver por esta realidade da Tua Páscoa diariamente, Senhor. Senhor, obrigado também, porque o Senhor nos mostra, nos revela que o Teu caminho é um caminho onde a religião, as obras da carne, elas não são recebidas, Senhor. Elas não são bem-vindas. Senhor, ajuda-nos, porque o Senhor tem despertado os nossos corações, nosso espírito para edificarmos a Tua casa. E esta edificação, Senhor, precisa ser segundo o Teu Santo Espírito, não segundo o nosso homem natural. Senhor, não queremos uma obra com um crescimento desproporcional, mas queremos uma obra com edificação e crescimento com realidade espiritual. E só o Senhor pode nos capacitar a isso, Pai. Por isso rogamos ao Senhor nesta noite, para que o Senhor venha nos habilitar nessas questões, Senhor. E perdoa-nos pelas nossas omissões com respeito a isto, Senhor. Senhor, nesse momento queremos fazer menção também da Leninha. Senhor, o Senhor tem presenciado e visto tudo o que tem acontecido na vida dessa moça. Senhor, nós rogamos ao Senhor no nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que o Senhor salva e liberta a Leninha, Senhor.
Senhor, vai onde ela está neste momento, com tudo aquilo que ela tem sofrido, Senhor, e seja para ela um refrigério, seja para ela a libertação deste cativeiro, Senhor, por Tua graça. Nós rogamos ao Senhor por esta moça. Revela a Tua palavra, levanta irmãos e irmãs, Senhor, servos do Senhor naquela localidade, naquela cidade, que possam ser instrumentos da parte do Senhor, para então serem o suporte dessa moça neste momento tão difícil que ela tem passado. E frustra, Senhor, por Tua graça, todos os propósitos do maligno, porque ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para conceder vida, Senhor, e vida em abundância. Senhor, cremos que o Senhor é fiel, cremos que o Senhor nos ouve, não por nosso mérito, não por nossa capacidade, Senhor, mas pelo mérito do Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz, pela dignidade da obra do nosso Senhor Jesus. É nessa dignidade que nós viemos clamar pela Leninha nessa noite, para que o Senhor tenha misericórdia dela, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Esta é a nossa oração, ó Pai Celestial. Agradecemos, Te louvamos, adoramos o Senhor no Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, também, nesse instante queremos entregar a Ti, a vida do irmão Renil. Senhor, o estado de saúde do irmão, que o Senhor esteja prevalecendo, Senhor, com o Teu poder, com a Tua vontade, Senhor, manifestando a Tua graça cada dia mais na vida dele, Senhor. Amém. Senhor, também entregamos a Ti aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. Senhor, visita os irmãos, visita, Senhor, o coração, revela a Tua palavra, a Tua pessoa cada dia mais, Senhor, para que eles tenham um desejo por Ti, um desejo de Te buscar, Senhor. Amém. Trabalhe na vida da Tua igreja que se reúne nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor.